Bem-vinda a mais uma live Mãe Grela. Se você não me conhece, eu sou a Gisele, sou educadora física, instrutora de pilates, sou especialista em emagrecimento e eu ajudo mães que não conseguem se organizar para fazer exercícios, nem fazer dietas, né? Não conseguem se organizar para incluir a dieta na rotina e o meu papel aqui é facilitar esse processo para você emagrecer de uma forma mais simples, porque convenhamos, de complexa basta a maternidade, né? E a live de hoje é sobre TPM. Eu sei que muitas mulheres têm problemas com peso por causa da TPM, e eu confesso para você que eu vou falar aqui hoje como uma pessoa que sabe os principais sintomas, mas há pouco tempo eu convivo com eles, tá? Com os sintomas da TPM. Conta aqui pra mim se você tem problema com TPM. Oi, Pri! Deixa eu colocar o tema da live aqui embaixo para o pessoal que vai, para as mulheres, né? Principalmente que vão entrando, saberem do que a gente tá falando hoje aqui. Quem não viu o post ainda, TPM versus, né, que é quase que uma batalha, emagrecimento. Vou até colocar de letra maiúscula aqui. Muito bom. Deixa eu fixar. Prontinho. Bom, como eu falei, há muito pouco tempo eu convivo com os sintomas da TPM. Antes de eu continuar, Pri, quem tiver aí, me dá um oi se a conexão tá boa, se você tá me ouvindo. Tá um vento absurdo aqui, não sei se você tá ouvindo, mas tá ventando muito. E aqui a minha janela tem uns vãozinhos onde faz mais barulho ainda. E tá muito frio por aqui, não sei se aí tá frio, gente, mas eu tive até que ligar o aquecedor aqui no escritório, porque esse quarto é muito gelado. Mas vamos voltar aqui pro nosso tema. Ai, que bom, Pri. Então tá bom, vamos continuar. E eu acredito que se eu não tivesse o nível de consciência que eu tenho hoje, diante dos sintomas da TPM, né? Porque eu já sou bastante ansiosa, eu já gosto de doce, eu já sou um pouco compulsiva. Então, acho que se eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, talvez eu teria engordado, tá? Então, a TPM, ela é um conjunto, né, de sintomas, de indícios que acontecem com uma certa repetição, uma certa frequência e que tendem a melhorar ou desaparecer até com o fluxo menstrual. Então, é aquele período que antecede o fluxo menstrual. E já foram descritos em estudos mais de, imagina, 150 sintomas de comportamentos afetivos, somáticos, né, que você sente no seu corpo, que eles acabam impactando o seu físico, e isso já está muito evidente, né, esses sintomas, e estudos relatam aí mais de uma centena de sintomas. Então, quando eu atendi as minhas alunas de personal trainer, eu já perguntava sobre o ciclo, sabendo desses sintomas, e eu já programava todo o treino com base no ciclo menstrual da aluna, né? Mas eu não me lembrava que esses sintomas, eles vinham, né? Eu já parei de dar aula já faz algum tempo, presencialmente, e eu não lembrava que esses sintomas apareciam aí entre 10 e 15 dias antes da descida do fluxo. E como eu não sentia esses sintomas, porque desde os 15 anos eu tomava anticoncepcional. E eu parei de tomar anticoncepcional em 2018, quando eu tive um problema com trombose. E a médica, né, quando foi diagnosticada a trombose, a médica não quis nem saber que remédio que eu tomava. Ela já pediu para eu suspender o anticoncepcional e mais do que depressa eu parei de tomar e parei, né? Só que daí vieram junto com a parada do medicamento que dava uma regulada, uma controlada nos hormônios, né? Eu passei a sentir os sintomas da TPM, que antes eu nem sabia mais, eu nem sabia o que era na verdade, porque logo que eu menstruei, por volta de 15 anos, eu já comecei com o anticoncepcional por conta de ovários policísticos.
E então, né, imagina, anos e anos tomando, não tinha menor lembrança ou, sei lá, não sabia mesmo como que era conviver com esses sintomas. E de 2018 para cá, eu tenho sentido na pele essa dificuldade, mas como eu falei, eu tenho um controle emocional já forte, já fortalecido, que não me permitiu ganhar peso por conta disso, mas eu sei que influencia sim, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, nesses dias que antecedem o fluxo menstrual, a gente tem oscilações hormonais que vão afetar o nosso físico, a parte mental e emocional. E vai ser diferente de mulher para mulher. No início do ciclo menstrual, a gente tem a liberação do estrogênio, né, do hormônio estrógeno, que dá essa sensação de bem-estar, né, que a gente fica mais disposta. E depois né, na metade ali do ciclo, começando a segunda metade do ciclo, a gente tem uma queda, para algumas mulheres essa queda é ainda mais brusca do estrógeno e um aumento da progesterona. E essa inversão, né, essa alteração de hormônios, a gente tem a liberação de cortisol também, ela vai provocar esses sintomas, né, vai aumentar a ansiedade. Eu vou falar um pouquinho mais dos sintomas aqui pra frente um pouquinho, mas a gente tem essa alteração de humor e, né, passado aí quando a gente entra nessa fase em que a gente começa a ter uma descamação ali da liberação mesmo da menstruação, né, a descida da menstruação, que antecede a descida da menstruação, a gente tem um aumento ainda mais do hormônio da progesterona e do cortisol, e aí esses sintomas eles se acentuam, eles ficam mais fortes. Eu não vou entrar muito em detalhes de cada hormônio, como que funciona, até porque nem é minha área e eu não lembro mais direitinho exatamente como acontece, o que cada hormônio vai influenciar na questão da menstruação, né? Mas o que eu quero dar foco aqui é no que você pode fazer para que essa fase ela não seja um obstáculo para você emagrecer e para você se manter magra, tá? Então, de novo, eu não vou entrar aqui nos detalhes de cada hormônio. E quero falar um pouquinho dos sintomas. Sintomas físicos: dores nas mamas, pelve, abdômen, lombar. E eu não tinha noção desses sintomas, né? Eu achava, depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu achava que era qualquer coisa, menos a menstruação. Por coincidência, hoje eu acabei de receber a visitinha dela, né? Acabei de ficar menstruada e eu passei essa semana agora com alguns desses sintomas, dor de cabeça, eu tenho, né, uma coliquinha, uma dor abdominal, e como eu não me importava com isso nos meus treinos, eu tava sempre em atividade física mais intensa, eu achava que era por causa de um exercício, enfim. Agora, né, depois de me conhecer mais, de começar a prestar mais atenção nesses sintomas, eu comecei a entender. Essa dorzinha aqui é por causa do fluxo menstrual que tá chegando, né? Por conta da TPM mesmo. E então, as pessoas, as mulheres, às vezes têm algumas dores generalizadas que não conseguem, às vezes, nem saber direito de onde está vindo, né? Por conta dessa alteração hormonal, retenção hídrica, né? A gente fica mais inchada, aumento da secreção vaginal. Gente, tem coisa mais chata, mais desconfortável do que você sentir, né? Que tá com aquela secreção, aquela umidade, né? Incomoda isso, pelo menos pra mim incomoda. Me conta aqui se isso pra você também é um incômodo. Enxaqueca é um sintoma muito comum. Anorexia, olha só como impacta, né? Essa alteração de hormônios aumenta a nossa distorção da autoimagem, né? Em que a gente vive um quadro de baixa autoestima, porque a gente se enxerga, às vezes, maior do que a gente é, né? A gente se enxerga feia quando a gente não é. Então, a gente tem essa baixa da autoestima e tá sempre querendo corrigir esses defeitos, né? Que não existem, com dieta e mais exercícios, às vezes. A gente tem um aumento de apetite também, ainda falando de sintoma físico, diarreia.
Intestino preso é algo que me pega bastante, me incomoda bastante. Essa semana, eu fiquei a semana inteira com o intestino preso, né? Flatulência, gases. Tem algumas pessoas que têm até, desenvolve herpes, acne. Inclusive, eu tô com algumas aqui, não vai dar pra ver, porque eu tô com um filtrinho básico. Mas aumento da sudorese, insônia. Algumas mulheres sofrem bastante com insônia, crise asmática, né, em casos mais, vamos dizer, graves, né, mas não é grave. Distúrbios alérgicos. Tem um quadro que chama aerofagia. Isso foi lendo recentemente que eu descobri que é você engolir uma grande quantidade de ar por você comer rápido demais, né, por conta da ansiedade, beber demais, às vezes, muito rápido, ou por causa também, como eu falei, da ansiedade, e sintomas como barriga inchada. Eu também tenho bastante isso. Peso no estômago. Hoje eu tava me sentindo bastante assim, apesar da menstruação já ter descido. Às vezes esses sintomas eles se prolongam aí por mais alguns dias depois da descida da menstruação. Para algumas mulheres se encerra, né? Quando desce a menstruação já passa todos esses sintomas, e para algumas mulheres ainda avança aí um pouquinho durante o fluxo menstrual. Então, aumento de gases, né? Que eu até já falei aqui, e aumento de peso temporário. Aumento de peso temporário. Grava isso que eu já vou falar a respeito disso aqui. E alguns estados de hipoglicemia, que é uma baixa do açúcar no sangue. Então, só isso já causa uma certa moleza, uma certa indisposição, a sensação de falta de energia, tá? Não sei, conta aí pra mim se isso acontece com você. E agora eu quero citar alguns sintomas mentais e emocionais que impactam muito a questão do peso, dificultam o nosso emagrecimento, que é a ansiedade e a compulsão, que a maioria das mulheres acaba reclamando mais, além da enxaqueca, que é um outro sintoma que incomoda bastante e é muito comum. Mas a compulsão também por certos tipos de alimento, né? Às vezes a mulher fala assim, eu fico doida por doce, eu fico louca por chocolate, eu tenho muita vontade de comer, sei lá, alguma coisa, né? Algum alimento específico. Então, essa vontade também, ela tem um pouco a ver com essa memória afetiva que a gente tem de buscar o conforto em algo que é familiar pra gente, como o açúcar. Eu engordo uns 3 quilos na TPM fora o inchaço. E esses 3 quilos é por conta do inchaço também, tá, Pri? Esse é por conta também do inchaço. Algumas mulheres, elas têm o choro mais fácil, né? Ficam mais sensíveis. Eu sou bastante assim, eu fico muito chorosa nessa fase. Qualquer coisa eu acabo chorando, né? Com mais facilidade. E isso impacta também no relacionamento familiar, algumas vezes, né? O marido chega, fala qualquer coisinha, você às vezes já desaba ou já fica mais irritada, né? Fica mais com a irritabilidade aumentada. Impacta também no profissional, porque baixa a sua concentração, sua energia mental, reduz a sua produtividade. E também é uma coisa que me pega bastante, é a falta de paciência, né? Tudo isso é por conta dessas oscilações de hormônio. E por que é importante você conhecer o seu corpo, conhecer o seu ciclo menstrual, as reações que ocorrem dentro do seu corpo por conta dele? Para você não se desesperar justamente quando acontece isso que a Pri colocou aqui, né? De aumentar aí 2, 3 quilos por conta dele. E você acabar caindo na armadilha de querer resolver esse aumento de peso, que é temporário, como eu falei, com dieta e exercício. Nossa, engordei, né? Preciso urgente começar uma dieta ou preciso urgente começar a fazer mais atividade física. Lembra que eu falei que um dos sintomas físicos é a anorexia, né? Essa vontade de corrigir esse problema, esse defeito com mais exercício ou com dieta. Então, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então, você conhecendo esse seu ciclo, você já sabendo que você, nessa fase, você vai ter esse aumento de peso, você não precisa fazer nada, você só precisa se cuidar, se acolher,
para que passe essa fase e o seu peso volte ao normal, né? Com a sua rotina normal, equilibrada, tá? E às vezes você entra na armadilha de fazer dieta, isso gera mais ansiedade, mais compulsão alimentar. E também é importante você conhecer o seu ciclo para você organizar melhor, como eu organizava as aulas das minhas clientes de personal, de acordo com o ciclo menstrual, você também vai organizar as suas tarefas e a sua agenda, né, de acordo com o seu ciclo. Para quê? Para você evitar, para você controlar o estresse e evitar ansiedade, cansaço extremo, né? Que já tem o cansaço natural do período pré-menstrual. E ainda você coloca, de repente, mais atividades. Então é importante você conhecer para que você não faça isso. E esse estresse também ele acontece por conta do aumento do cortisol, como eu falei no início. É importante também você conhecer o seu ciclo para você saber de onde está vindo esse desejo. Quando você tem essa consciência que esse desejo por doce, por pão, por qualquer outro tipo de alimento, essa vontade de comer mais, a irritabilidade, né? Quando você sabe de onde ela está vindo, você tem um poder de agir para controlar a situação de uma forma positiva e coerente com o seu objetivo, que no caso aqui é emagrecer. E é importante também entender que essas alterações de peso, que são naturais da TPM, como eu falei, elas são temporárias. E por isso, você não pode usar, né, esse aumento de peso como uma forma para você achar que tá tudo perdido. Ah, eu não emagreço mesmo, sabe aquele desânimo que bate porque você aumentou 2, 3 quilos? Às vezes isso acaba desestimulando você a persistir num estilo de vida mais saudável, nas mudanças que você está fazendo, que de repente não estão surtindo um efeito imediato, um efeito muito significativo, mas que você sabe que no médio e longo prazo eles vai te dar uma perda de peso sustentável. Às vezes, por conta desse aumento de peso da TPM, você chuta o balde e desiste de tudo. Então, é importante você conhecer e saber que naquele período do mês você pode ter um aumento de peso, tá? E é importante também você entender que essas alterações hormonais, elas não estão sob o seu controle. Porém, você pode cuidar daquilo que está no seu controle, que são os seus pensamentos e os seus comportamentos diante desses sintomas. Seja na prevenção deles, que é o que eu vou sugerir para você muito forte aqui, ou mesmo na presença deles. O que você vai fazer se você tiver com uma enxaqueca? Qual vai ser a sua atitude se você tá com muita vontade de comer doce? O que você vai fazer se você tá com esse impulso de comer que parece incontrolável? Então, se você não conhece o seu ciclo, você perde a chance também de ser mais ativa, mais criativa, mais produtiva naqueles momentos em que você, aquele período do mês em que você tá mais propensa a ser ativa, criativa e produtiva, né? E, por exemplo, para você também fazer mais exercícios, uns exercícios mais intensos, né? Para estimular ainda mais o ganho de massa muscular, para estimular mais a queima calórica, como também criar soluções para problemas do seu dia a dia, né? Sem usar a comida. Ou ainda integrar os benefícios, por exemplo, de um exercício de respiração que você começou a fazer naquele período de TPM, né? Você está se sentindo com baixa de energia, e você faz uma meditação, faz uma respiração consciente, você consegue integrar e fortalecer esses benefícios aí que você praticou, né, nesse pico da TPM. Então, com relação à vontade de comer doce, por exemplo, você pode escolher opções que matem essa vontade, né? Que você coloque o doce na sua rotina, mesmo dentro da TPM, sem prejudicar o seu emagrecimento. E fazer exercícios simples para controlar a quantidade de comida que você come, por exemplo, a respiração consciente. Ela vai ajudar você a restabelecer o seu autocontrole, a sua consciência, e que vai permitir que você faça escolhas mais inteligentes, escolhas mais saudáveis diante daquilo que você tem
dentro da sua casa, tá? Porque se você perde o controle nesse ponto, né? Se você, nem presta atenção, tanto faz, tanto fez, se tá no ciclo menstrual, se tá de TPM ou não tá, você se entrega a essa vontade de comer doce, aí sim piora toda a situação. Você pode também, a partir da consciência das suas reações, escolher fazer exercícios, como eu falei, o exercício da respiração, antes, né, de você ter esse impulso de comer, do que apenas reagir a ele. O impulso veio, você se jogou na comida, e aí o que você vai fazer, tá? Então, existem estratégias para você aplicar antes desse impulso vir à tona, que é o que eu vou sugerir aqui para você mais pro final da live. Então, fica aqui comigo para você pegar essa dica que vale ouro, tá? Para você aplicar antes de você ser dominada por esses impulsos. E quando eu passei a conviver com a TPM, eu já não tinha mais esse descontrole alimentar, né, que muitas mulheres têm e sofrem, que impacta ainda mais o peso, mas eu notei aqui, eu não me atentava para esse desconforto físico, para esse momento em que eu ficava mais limitada para fazer qualquer coisa na minha rotina, mais irritada, mais estressada, em que eu descontava às vezes no meu marido, nas crianças, enfim, todo mundo pagava o preço ali, pagava a conta, né? Dor de cabeça era algo que me incomodava muito e a necessidade de mais horas de sono. Então, se eu não tinha consciência desse impacto no meu corpo, eu também não tinha consciência que eu precisava, nessa fase, de menos estímulos, né? Justamente por conta desse estresse natural, dessa fase, e que muitas mulheres acabam buscando o alívio na comida. Tô com dor de cabeça, vou comer um doce. Tô estressada, vou comer um doce. Tô irritada, vou comer um doce. Usando a comida como um alívio, como uma recompensa por esses sintomas ruins que acaba tendo nessa fase. Por isso que é muito poderoso o autoconhecimento. Por isso que é muito poderoso você saber o que você pode fazer para diminuir e, quem sabe, até eliminar, acabar com esse impacto da TPM no seu peso. Aí, de repente, você pode falar assim, Gi, mas eu sinto, né? Eu me sinto assim, com essa irritabilidade, com essa vontade de comer doce, o mês inteiro. Eu sei que eu sinto isso na TPM, mas isso parece que se prolonga para o mês inteiro. Só que você vai precisar começar a cuidar disso de alguma forma, né? E é muito possível que, se você ignorar os efeitos da TPM, né? Você não pensar que aquilo pode estar relacionado à TPM, você não fizer esse exercício de consciência, de autoconsciência do seu ciclo menstrual, de como você se sente em cada fase do ciclo, é possível que esses efeitos da TPM eles se prolonguem para o mês inteiro, né? Para os outros dias, principalmente se você tem um ciclo mais curtinho como o meu, né? Eu chego a menstruar às vezes 2 vezes no mesmo mês. Lá no comecinho do mês, menstruo, né? Fico ali 5, 6 dias menstruada. Passou ali 14 dias, já tô menstruada de novo. 14 não, mas menos de 20 dias eu já tô menstruada de novo. Então, meio que quase que encavala, né? Esses sintomas. Mas, fazendo esse controle dessa fase específica, nessa semana, por exemplo, essa semana que passou, né, que antecedeu a descida do meu fluxo, eu fiquei mais atenta, mais cuidadosa, eu procurei não fazer atividades físicas tão intensas, eu procurei dormir mais, eu procurei me alimentar melhor, né, com menos sal, que eu já sei que eu posso ter uma retenção hídrica. Então, você começa a tomar alguns cuidados para que você amenize esses sintomas. Porque se você não tomar cuidado nenhum, se você não fizer nada nessa semana ou nesses 15, 14 dias que antecede a descida do fluxo, às vezes isso se prolonga durante o fluxo menstrual todo e depois você deixa de aproveitar aquela fase em que você tem uma probabilidade de ter uma melhor produtividade, um desempenho físico melhor, tá? E se preparar. Quando você usa essa fase ali que o estrógeno tá alto, né? Antes da TPM, no comecinho do seu ciclo, né? Ali na ovulação,
quando você aproveita essa fase para se cuidar, para fazer atividade física, para se alimentar bem, você chega melhor na fase que seria da TPM, tá? E você consegue amenizar os sintomas. Por isso que é muito importante você conhecer o seu ciclo. E é importante também que você seja paciente, porque leva um tempo para você se conhecer, para você identificar. Você precisa, às vezes, fazer uma anotação, né, ao longo desse tempo, que é o que eu vou sugerir aqui no final, como é que você vai fazer isso, para que você tenha esse controle melhor e saiba agir em cada uma das fases para você ter um melhor aproveitamento do seu corpo, da sua mente, do seu emocional, tá? E deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá, e aí você vai fazer esse exercício que eu vou te passar para você também compreender que existe um padrão. Todo mundo acaba tendo um padrão que pode variar ao longo dos anos, né? No caso, depois a mulher entra numa fase de... Esqueci a palavra, gente. Esqueci. Depois eu falo. Fugiu. Quando a mulher para de menstruar, gente, me ajuda aí que deu branco aqui. E aí é você ajustar as suas atividades até que você consiga experimentar um flow, né? Quando tudo flui de uma forma mais fácil. E eu quero te dar aqui alguns alertas e cuidados para que você não deixe que a TPM impeça você de emagrecer ou de se manter magra. Primeiro ponto que eu quero falar é uma armadilha é você pensar que você não consegue se controlar. Gente, eu ouço tanto isso. Ai, mas eu não consigo me controlar. Eu não consigo comer um pedacinho só de doce. Eu não consigo controlar o meu impulso de comer. O que você não sabe é que você tem essa capacidade e que é possível, tá? Você só não sabe como fazer, mas você consegue. Todas nós temos essa capacidade maravilhosa de compreender os nossos impulsos e controlar antes que eles nos dominem. Existem exercícios para isso, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água. Tá fazendo sentido? Menopausa. Obrigada, Pri. Gente, olha só. Às vezes dá uns brancos assim, né? Por exemplo, na menopausa, né? Então, isso vai variando. Existe uma pré-menopausa em que o fluxo fica mais irregular, mas na maior parte da vida produtiva da mulher, a gente tem um padrão. E é importante você conhecer esse padrão para que você possa tirar o melhor proveito de cada fase. E uma outra armadilha é você ignorar o ciclo, né? O seu ciclo menstrual no seu dia a dia, justamente por conta que você não consegue aproveitar as melhores fases para você desempenhar melhor, né, os seus papéis, e faz você cair na armadilha de comer mais, de desistir de emagrecer, ou de até prolongar esses efeitos da TPM para os outros dias do mês, né, para o mês todo. E se você percebe que cuidados básicos como alimentação equilibrada, exercício, sono, repouso não estão sendo suficientes, né, para você controlar os sintomas, o ideal é que você procure mesmo ajuda médica. Não espera piorar, tá? Não fica sofrendo com aquele problema. Procura o ginecologista, procura seu médico para que ele te oriente melhor no que fazer, como você minimizar ainda mais os sintomas que naturalmente, né, com os cuidados básicos de sono, né, de dormir mais, de se alimentar com equilíbrio, de fazer descansos, pausas. Eu sei que muitas mulheres não se permitem, não se dão esse cuidado de descansar, de fazer pausas ao longo do dia. E isso eu falo que a conta vem, sabe? Você não descansar, você não se permitir. A mulher fala assim, não posso me dar esse luxo, né? De descansar, de colocar às vezes a perna pra cima, de sentir o corpo e se acolher, né? Às vezes parar, tomar um chazinho, fazer uma bolsinha quente ali no abdômen. E você precisa disso para se restabelecer, para que você leve a sua vida toda, né, num estado mais leve, mas que você aproveite melhor, tá?
Então não deixe de procurar ajuda médica se com esses cuidados básicos você não está conseguindo controlar os sintomas. Agora, quando que funciona? Como que você faz para que a TPM ela não seja um problema para o seu peso, não atrapalhe seu emagrecimento, para que ela não seja um empecilho para você se manter magra também, depois que você emagreceu? Primeira coisa que eu quero te falar é você evitar, sempre que possível, grandes mudanças nessa fase, tá? Do período pré-menstrual, que possam exigir de você um esforço ou físico ou mental, além do que seu corpo está acostumado, um esforço extra. Evita, né? Se vai fazer uma mudança, olha lá no seu calendário, vê mais ou menos quando você vai passar pela fase da TPM, não marca nada nessa fase. Assim como é bom você evitar conversas difíceis nesse período, porque você já tá mais sensível, você já tá mais irritada, e aí você inventa de ter uma conversa, né, uma DR com o marido, ou uma conversa mais delicada com a sua mãe, com qualquer pessoa, com uma amiga, bem nessa fase de que você tá de TPM. Só vai piorar tudo, né? Vai aumentar a sua compulsão, vai aumentar a sua ansiedade, que já tá ali aflorada por conta da liberação de hormônios que propiciam a ansiedade e a compulsão, e você coloca mais uma coisa ali para aumentar esse sentimento, e aí fica mais fácil você perder o controle. Então, evitar, né? Por exemplo, compromissos. Você marcou um compromisso e você não prestou atenção que você ia estar de TPM. Remarca, tá? Você tem esse direito, você pode fazer isso, não fica preocupada com o que outra pessoa vai pensar, só não, né, não vai dar cano, mas remarca com antecedência. Revê agora, vai lá na sua agenda, né, na hora que acabar a live, claro, vê se você tem compromissos importantes, datas, mudanças, coisas que vão exigir um esforço extra da sua mente, do seu emocional, vê se cai ali no período pré-menstrual, tá? E aí você remarca, tá? Faz se dá esse presente, se dá esse cuidado. Outra coisa é você, como eu falei, né? Acabei de falar aqui, ó, notei para eu não esquecer. Você diminuir a carga física e mental, inclusive de exercícios físicos, tá? De trabalho, de responsabilidades. A gente fala que é você ativar o modo mínimo viável necessário. Qual que é o mínimo que você precisa fazer para que não se estabeleça um caos na sua vida? É isso que você vai fazer nesse período. É o mínimo necessário para que a sua vida não vire uma bagunça. E procurar ser flexível com as suas programações. Por exemplo, meu programa, aos sábados, vou dar o exemplo de hoje, tá? Aos sábados, o meu programa é caminhar na parte da manhã. E hoje tá um dia frio, gelado, né? Primeiro dia de menstruação, que eu nem sabia que... Não é que eu não sabia, né? Eu imaginava, já tinha calculado ali que ia ser... Mas às vezes a gente erra, pode vir um dia depois, enfim. Mas hoje estava previsto descer o meu fluxo. Gente, eu não ia levantar mais cedo, né? Pra fazer uma caminhada no frio, porque no frio eu fico mais tensa, eu me retraio. Não sei se você faz isso, mas eu fico mais tensa, né? E isso aumenta a minha dor de cabeça. E ainda se eu vou fazer uma caminhada no frio, né? Pode aumentar também minha dor abdominal. Enfim, não tinha por que me expor a isso só porque eu fiz uma programação, tá? Seja flexível com as suas programações nessa fase, tá? Então, eu mudei a programação, no caso, eu dei um jeito, né? Eu fiz um pilates, hoje cedo, um pilates mais leve, tá? Com menos repetições. Eu fiz uma sequência de yoga que eu sei que ajuda a relaxar, né? Por conta do frio. Até o exercício, ele ajuda a aquecer o corpo. Então, ele ajuda na circulação sanguínea. Então, tudo isso ajuda. O que eu fiz também? Eu passei aspirador de pó na casa, né? Para fazer uma atividade física. E é uma coisa que não exige um esforço mental. Passar aspirador é a coisa mais simples do mundo. E talvez eu vá caminhar, depois que acabar essa live aqui, talvez eu faça uma caminhadinha leve aqui perto de casa, com menos tempo, ouvindo um livro, para relaxar, tá bom? E a hora que tiver mais quente um pouco. Então, é você aproveitar mesmo esses períodos também para você rever valores,
já que você vai ficar mais quieta, né, mais reclusa, reveja seus valores, seus sonhos, refaz a sua lista de prioridades. É um momento também para você recuperar suas estruturas físicas. Então, se você vai fazer um repouso, os seus músculos que você trabalhou naquela fase em que você estava mais disposta, agora é a hora deles se recuperarem, né? A integridade. E também para você integrar pequenos e bons hábitos como dormir melhor. Aproveita, né? Aproveita para dormir melhor, dormir cedo, fazer alongamentos, coisas que você não faz naqueles momentos, naqueles dias que você está mais agitada. E quando você faz isso nessa fase, fica mais fácil você fazer nas outras fases do mês, tá? Nas outras fases do seu ciclo. Uma coisa que eu aprendi também e que eu não fazia, não tinha esse cuidado, eu achava que eu nunca fosse ser capaz de fazer, é meditar, né? Treinar respiração consciente. Eu comecei a treinar respiração, na verdade, com a prática do Pilates, né? O Pilates, ele tem o princípio número 1 da prática do Pilates é a respiração. Inclusive, por isso que eu coloquei o Pilates dentro do método Mãe Ativamente Magra. Tem um poder muito grande a respiração. E por que não a gente treinar essa respiração consciente nessa fase em que a gente está mais quietinha, em que a gente precisa se olhar mais, né? Ficar mais atenta. Beber mais água também é um mini hábito que você pode integrar na sua rotina a partir dessa fase da TPM. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Incluir chás na rotina. Inclusive, isso é algo que eu posso começar a fazer, que eu não estou fazendo. Eu tenho uma certa dificuldade no paladar com chá, se alguém tiver uma dica, porque eu ainda não achei nada que me fizesse beber mais chás. Eu não tenho, eu sou do café, né? Eu prefiro um cafezinho quentinho. E nessa fase a gente sabe que café não é muito bem-vindo, tá? Na TPM, por ser estimulante. A gente já tem muitos hormônios estimulantes nessa fase da TPM, então o café ele estimula ainda mais. O ideal seria um chazinho mais leve, né, para ajudar a amenizar os sintomas da TPM, mas ainda não consegui. Mas é um hábito a ser incluído aí nessa fase também. Agora, eu quero colocar aqui para você uma sugestão, tá? Uma tarefa para você colocar tudo isso que eu falei em prática. Primeira coisa é você anotar todos os dias, anotar os dias da sua menstruação, né? O seu ciclo menstrual. Quando que começa, quando que termina, tá? Você entender como que é o funcionamento do seu corpo aí nessa questão do período menstrual. E aí você vai saber, né? Depois que você fizer esse acompanhamento aí por 1, 2, 3 meses, você vai saber quase que exatamente os dias da sua TPM. Porque, além de você anotar o dia que vem a menstruação, quando começa o seu ciclo menstrual, você também vai anotar, aqui é uma sugestão minha e muito poderosa, que eu recomendo fortemente que você coloque em prática, é você anotar os sentimentos, os sintomas, as suas reações a cada 7 dias. Então, por exemplo, hoje, aqui, pra mim, veio a menstruação, né? Desceu. Hoje, primeiro dia. Eu faço uma anotação dos sentimentos dos próximos 7 dias. Como que eu tô me sentindo? Como que eu tô reagindo às situações? Por exemplo, o Heitor não quis tomar banho na hora que eu falei pra ele tomar banho. Como que eu tô reagindo a essa resistência dele a um pedido meu, tá? Como é que eu me sinto? E aí você anota, tá? As suas reações também, seus sentimentos, seus pensamentos. Isso vai ser muito legal para você fazer a próxima tarefa que eu vou falar aqui para você. Mas você vai fazer isso a cada 7 dias. Acabou os 7 dias, vai vir aquele período da fase que você tá mais feliz, mais disposta, né? Se sentindo melhor. Nessa fase você também vai anotar como é que você tá se sentindo, como é que você tá pensando, como é que você tá reagindo. E como eu falei, algumas mulheres, como não tem esse controle na fase pré-menstrual nem na menstrual, prolonga esses sintomas ruins da TPM naquela fase em que ela poderia estar aproveitando melhor o seu ciclo. Isso é muito importante.
E depois, né, vem o ciclo da TPM de novo. Como que você está se sentindo nesses 14 dias que antecedem o fluxo menstrual? Está irritada, está triste, está chorosa, tá? Tá mais cansada, tá com dores, né? Dor nas articulações, dor no abdômen, dor na pelve, cólica, dor de cabeça. Faz essa anotação para que você saiba o que fazer em cada uma dessas fases, para que você programe melhor a sua agenda, os seus compromissos. E depois que você fizer isso por 1 ou 2 meses, tá? Esse controle, às vezes até 3 meses. Se você conseguir fazer por 3 meses, vai ser incrível. Você não tem noção do bem que vai te fazer esse exercício. Depois que você fizer, né, no tempo que você determinar aí, ou 1 ou 2 ou 3 meses, você vai escolher uma ação apenas, que você pode fazer para você minimizar um sintoma. Ah, eu escolhi dor de cabeça. E como é que você vai escolher o sintoma? É o sintoma que mais te incomoda. Então você vai se perguntar, você vai olhar aí para todas as anotações que você fez ao longo do mês. Qual é o sintoma que mais incomoda você? É a irritabilidade? É o cansaço? É a enxaqueca? É a dor abdominal? Tá? E aí, porque se você quiser resolver tudo de uma vez, todos os sintomas, o que você vai conseguir é mais estresse, mais ansiedade e mais frustração, porque você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Então, a gente vai trabalhar aqui no princípio da lei de Pareto, 20% de esforço e 80% de resultado, né? 20% do seu esforço vai te trazer 80% de resultado. Então, você vai focar os seus esforços em uma única ação para resolver um único sintoma. Depois que você resolveu esse, você pode partir para o outro, mas você vai escolher um só, tá? O sintoma que mais te atrapalha, que mais te incomoda. E você vai resolver ele primeiro através de uma única ação concentrada naquele sintoma, tá? Ficou claro esse exercício? Conta aí pra mim se a Pri ama café também. Adoro. Coloco no chimarrão. Eu nunca tomei chimarrão, você acredita? Na verdade, acho que eu já devo ter experimentado, mas eu acho que não era chimarrão. Era uma coisa que faz quase igual chimarrão, mas é gelado. Que eu não gostei muito, não. Achei meio amarguinho, mas pode ser falta de costume, né, Pri? Tá? Então, fez sentido isso pra você? O que eu falei? Você ficou com alguma dúvida? Pode aqui ter uma opção para você fazer perguntas, tá? E o que eu quero concluir aqui para você? Antes que a gente caia, a gente tem mais 10 ou 15 minutinhos aqui para concluir e para eu responder perguntas. Não deixa, primeira coisa que eu quero falar, não deixa de dividir aqui comigo os aprendizados que você teve nessa aula, tá? Porque pode ter alguma coisa importante que passou, né? Não dá para falar tudo sobre TPM em 1 hora, tanto que eu nem aprofundei aqui na questão dos hormônios, mas se você ficou com alguma dúvida, se você aprendeu alguma coisa diferente, não deixa de dividir aqui comigo. Essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV, então você pode ir lá e comentar algum insight novo que você teve, alguma coisa que é novidade para você que eu falei aqui, ou alguma coisa que eu não falei que você acha que é importante, você pode comentar também, ou tererê, isso mesmo. Ou colocar aqui nos comentários. Ah, Ivan, que bom que você gostou. Então, vamos lá. Outra coisa para concluir aqui é essa questão do qual sintoma mais te incomoda, tá? Não reforça, mas fica presente para isso, para que você possa ter uma ação pontual, tá? E qual vai ser esse seu primeiro passo? Já estabelece, né? Assim que você fizer um levantamento dos sintomas, e antes de você fazer, eu acredito que se você já tem consciência da sua TPM, se você tem TPM, você já consegue saber qual que é o sintoma que mais me incomoda e que eu posso começar a resolver já. E esse resolver já é uma ação só para minimizar esse sintoma, tá? É uma só, se concentra numa única ação para você
eliminar esse obstáculo de que a TPM é o problema que impede você de emagrecer e de se manter magra. Entenda que, sei lá, talvez você esteja aqui, né, porque você viu lá a minha chamada da live de TPM e você tenha entrado aqui esperando, talvez, que eu fosse dizer o que você deve comer ou qual exercício você deve fazer para que você elimine a TPM, tá? Só que o controle emocional, ele faz muito mais por você, né, para você resolver esse problema do que qualquer dieta ou treino. Qualquer receita que eu te passar aqui, qualquer dica que eu te falar, coma isso, coma aquilo, reduz isso, reduz aquilo. Nada vai funcionar melhor do que você se conhecer, do que você aprender a controlar os seus impulsos diante de qualquer situação. Seja TPM, seja uma frustração qualquer, pessoal, profissional, tudo que gera na gente um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, de frustração, de angústia, de ansiedade, pode virar uma compulsão alimentar. Então, eu não quero que você se prenda só a essa questão da TPM. Eu quero que você não quero que você ache que só é a questão da TPM o problema do seu peso ou que a TPM está impedindo você de alcançar o seu peso. O que está impedindo você de alcançar o seu peso, de emagrecer e de se manter magra é o seu controle, o seu autoconhecimento e como você se comporta diante de cada situação. Seja TPM, como eu falei, seja qualquer outra situação de vida em que você perde o controle diante da comida. Tá? Então, faça esse trabalho de autoconhecimento. No caso da TPM, faça esse exercício que eu recomendei aqui para você, de você fazer um diário, né, do seu ciclo menstrual. Como é que você está se sentindo desde o dia que você que vem o fluxo até, né, o dia que o fluxo vem novamente. Acompanhar esses normalmente 28 dias aí de ciclo menstrual. Isso vai te dar um poder de ação, um poder de controle imensurável, que eu juro pra você, remédio nenhum resolve, dieta nenhuma resolve e treino nenhum resolve, tá? Mas não deixa de praticar atividade física, porque a atividade física, ela libera hormônios do bem. Só não vai fazer atividade física intensa no período de TPM, tá? No período de TPM, procura atividades mais leves, mais relaxantes. Aproveita para incluir os hábitos da meditação, respiração, beber mais água, descansar, alongar. Esse é o período ideal para você fazer isso. E no período em que você está mais disposta, né? Ali que antecede a TPM, você aproveita para dar o seu melhor fisicamente, emocionalmente, fazer as mudanças que você quer, as grandes mudanças que você quer na sua vida, para você colocar aqueles compromissos, aquelas tarefas que exigem mais concentração, que exigem mais esforço físico e mental, tá bom? Distribui melhor essas tarefas, só que você só vai conseguir fazer isso se você fizer esse levantamento que eu sugeri agora para você aqui no final da live. Vamos relembrar qual foi o exercício? Você lembra? Quem lembra aí? Qual é o exercício que é para fazer? A Pri tá falando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Van falou autoconhecimento na busca do equilíbrio. Não tem como, né, Van, a gente ter equilíbrio sem se conhecer. Como é que a gente vai controlar alguma coisa que a gente não conhece? A gente acaba sendo dominada pelo medo, se a gente não conhece. Já aprendi muito com você, Gi. Um mês que comecei a emagrecer, fiz meu caderno de emagrecimento. Cada vídeo seu que eu vejo é uma luz pra mim. Ai, linda, obrigada. Que bom saber disso, sabe? Porque isso me impulsiona a melhorar, a fazer mais, né, pra ajudar vocês, porque eu sei que tá dando resultado, tá ajudando. Então, continua dividindo comigo, que isso é muito bom e muito poderoso para ajudar tanto você quanto outras mulheres. A Van faz todo sentido. Que bom, Van! Que bom! É isso aí. Então, listar os sentimentos. Mas para você listar os sentimentos, primeiro você vai anotar
Deixa eu anotar aqui, ó. Anotar os dias da menstruação, tá? Quando que vem a menstruação, quando que começa o seu fluxo, quando que termina, e depois você vai anotar os sentimentos a cada 7 dias, né? Que são 7, 14, 21, 28 dias, vão dar aí 4 ciclos de 7 dias. E aí você vai fazer isso que você falou, Van, listar os sentimentos em cada um desses microciclos aí de 7 dias. E anotar. O ideal seriam 3 meses, porque daí você consegue enxergar um padrão, né? Em 3 meses. Se você fizer de um mês só, às vezes pode não ficar tão claro, até porque esses sentimentos, essas emoções, elas podem variar de um mês para o outro. Agora, se você fizer um período de 3 meses, você tem um padrão, você consegue enxergar ali um padrão de sentimentos, de comportamentos, para você conseguir ser mais pontual na sua ação. É essencial, gente, autoconhecimento, investe nisso, tá? Eu falo muito de autoconhecimento aqui, eu tenho uma live sobre recordatório alimentar, que é para você conhecer o seu padrão alimentar e fazer as melhores escolhas com base naquilo que você já gosta, que já é familiar, um padrão de rotina, né? Então eu falei aqui como que você faz um inventário de horas do seu dia a dia, para você se conhecer, o que você faz naturalmente, né? Para que você aproveite melhor as coisas que você já faz naturalmente. Assim como é para o ciclo menstrual. Existe um período no seu ciclo menstrual em que você já é mais ativa naturalmente. Aproveite. E nos momentos do ciclo em que você é mais down, né? Que você precisa se recolher, você aproveita para fazer as atividades em que você aproveita esse período. E é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Que já vai cair a nossa live aqui. Gente, adorei. Obrigada pela presença de vocês. Todo mundo que ficou aqui do começo ao final. Essa live vai ficar salva. Depois eu vou colocar lá no YouTube também. Ah, deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui, que eu nunca falo, né? Mas eu vou aproveitar e vou falar hoje que a gente tô com uns minutinhos aí, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Eu tenho um canal de áudios, tá? E esses áudios não é nada assim programado, são coisas que, de acordo com o feedback de vocês que eu vou recebendo, tanto aqui no Instagram, quanto nos vídeos lá no YouTube, e também dentro desse meu canal de áudios, que eu não posso, parece que eu não posso ficar falando o nome aqui, mas lá na minha bio tem um link para você entrar para esse canal do Telegram. Quem já tá lá no Telegram... Ai, já falei. Quem já tá lá no meu canal de áudios, conta aqui pra mim. Quem não tá ainda, vale a pena. Por quê? Nesse canal, eu coloco, assim, os meus insights. Às vezes eu tô caminhando, me vem um insight que é poderoso, que é importante, que eu sei que vai contribuir. Eu vou acabar dividindo isso aqui em lives, em posts, mas esse insight que vem, pra eu não perder, o que eu faço? Eu já jogo lá no canal de áudios, já divido lá. Tá? Então não tem edição, é o que vem na minha cabeça, é o que eu sinto no meu coração que eu preciso compartilhar o quanto antes. E para eu não perder esses insights, né, às vezes de acordo com um comentário que eu recebi em algum vídeo, eu registro lá nesse canal e tá sendo muito legal. Eu sei que acaba ajudando, acaba reforçando alguns aprendizados, alguns conceitos que contribuem tanto para a perda de peso quanto para a manutenção do seu peso ideal. Porque ninguém merece mais viver de dieta, viver buscando uma nova dieta, com compulsão alimentar, sofrendo por conta do excesso de peso. Existe um caminho mais leve, saudável, mais prazeroso para você atingir o seu peso ideal e viver com saúde, porque esse é o objetivo maior, né? Mais felicidade, mais saúde, pra gente ter uma vida longa e feliz aí. Vera, obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. Obrigada, Van. Tô aproveitando aqui os últimos minutinhos, gente, antes da live cair. Nenhuma perguntinha, então só agradecer mesmo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e um ótimo final de semana e até a próxima live, Mãe Grela. Um beijo!